qual é realmente esse impacto do ChatGPT, assim, até nessa questão de agora nesse trabalho de pensar numa conversa, sabe? Desenvolver ou planejar e tudo mais, igual você falou, como vai ser uma conversa com humanos com uma experiência das pessoas agora interagindo com o ChatGPT. O que você acha? Realmente a gente muda? É uma nova era? Ou se você quiser voltar Você um quer pouquinho falar, para mano? fazer um pequeno histórico dos chatbots, porque eu imagino que sempre foi inteligência artificial, né? Se você quiser fazer um raciocínio mais na linha do tempo, para a gente tentar avaliar o impacto que isso tem agora, né? Boa. Vou tentar. Bem, a história de chatbots, ou chatterbots, que é como a gente vê no termo acadêmico, ele vai lá na década de 50, 60. Um dos primeiros foi um bot chamado Elisa. Ele completou 50 anos recentemente. E era basicamente uma bot psicóloga. Você meio que conversava, ela tentava induzir você a ir conversando, e era uma conversa muito rasa, ela não entendia nada, ela ficava muito num diálogo, digamos assim, circular, e ficava fazendo você falar coisas. Tipo, nossa, eu tô cansado hoje. Ah, por que você está assim? Ela não falou sobre nada, ela só jogou no ar. E aí ficava circulando nisso. E aí a Elisa em si, ela foi um dos primeiros chatterbots feitos. Mas a ideia de inteligência artificial, ou de ter um agente autônomo que conversa, veio um pouquinho antes, que foi quem inspirou a criação desse trabalho, que surgiu com Alan Turing, quando ele lançou lá o jogo da imitação dele, no qual era um exercício que ele propunha para as pessoas fazerem, que um grupo de jurados iria conversar com um grupo de pessoas, um grupo. Dentro desse grupo tinha pessoas e um agente autônomo, uma inteligência artificial, né? Se o grupo de jurados não conseguisse distinguir quem era humano e quem era a inteligência artificial, essa inteligência artificial teria passado do teste de Turing. E esse é um problema computacional. É um problema que está aberto aí desde a década de Turing. Ele queria fazer, o estudo, né, sugeria diálogos que a pessoa pudesse ter, uma conversa aberta, digamos assim. E aí, durante muito tempo, a gente nunca teve nada próximo de se passar nesse sentido. E na década de 60 surgiu a ELIZA, e aí com o passar dos anos, todo ano ia surgindo variações, né? Tanto do experimento da ELIZA, como também algumas variações. Lá nos anos 90, especialmente com a popularização da internet, começou a surgir algumas aplicações para a web, no qual permitia que as pessoas conversassem com o serviço. E aí eram os famosos bots, né? Tem lá o Mirk e algumas aplicações que permitiam desenvolver algo nesse sentido. Mas a ideia de se conversar online começou exatamente com o Mirk, né? Era algo que ninguém acreditava que as pessoas teriam interesse, e aí naquela década as pessoas começaram a se interessar mais. Nos anos 2000, começaram a surgir alguns modelos de inteligência artificial que tentavam simular a inteligência humana, digamos assim. E aí eu acho que em 2006, 2007, surgiu o Gel Party da IBM. Eu não lembro exatamente o nome. Acho que era a primeira versão do Watson, mas ele participou de um programa de TV famoso. E aí foi quando a galera começou a falar, enfim, a inteligência artificial está sendo inteligente. E aí a gente começou a ver que as empresas começaram a ter interesse a desenvolver assistentes ou inteligências que pudessem ajudar ou conversar com as pessoas. E aí o resto é história. A Apple não lançou a Siri, ela adquiriu uma startup que desenvolveu a Siri, e aí ela lançou a Siri em sua linha de produtos. A mesma galera que fez a Siri depois fez o assistente da Samsung, que agora virou Bixby. Depois veio a Amazon com a Alexa, a Meta com o M, o Microsoft com a Cortana, e por aí vai. Ao longo dos anos, né, sempre teve esse desejo não das empresas, mas das pessoas conversarem com algo que replicasse o comportamento humano ou pudesse conversar de forma natural, né? No caso dos chatbots, ou dos bots, ou das interfaces conversacionais, eles começaram a surgir porque começaram a existir canais ou meios no qual as pessoas conversavam diariamente, como o WhatsApp, e as empresas proprietárias desses canais começaram a disponibilizar um conjunto de APIs ou formas das empresas automatizarem essas conversas. E aí hoje a gente tem uma gama, né, um ecossistema de serviços que ajuda as empresas a fazerem isso. Então essa é a linha do tempo, né? Então surgiu como um teste, um exercício, que foi evoluindo para experimentações com conversas com pessoas humanas. E aí, com o passar do tempo, foi ganhando forma, até que chegou na internet, por assim dizer. Isso eu estou dizendo assim na parte prática, né? Na parte acadêmica e no que a gente vê nos dias de hoje. Mas a ideia do robô, ou do ser autônomo, o agente autônomo, ele existe na ficção já há muito tempo. A palavra robot vem de uma peça
russa, se eu não me engano, lá na década de 50. É uma história bem bizarra, de robôs que trabalhavam numa fábrica, aí tem uma rebelião, e os robôs tentam se rebelar, né, sair para viver. Mas o que é viver pra gente? Enfim, é uma história mais ou menos por aí. Foi aí que surgiu, bizarro. Foi aí que surgiu a ideia do robô, né? Foi quando a palavra robô foi cunhada, digamos assim. Mas é isso, durante muito tempo o ser humano projetou nesses agentes algo que ele gostaria de ver em si, ou ter a habilidade de conversar sobre qualquer coisa e sobre tudo. Aí, enfim, tem abordagens filosóficas em relação a isso, e tem também algumas abordagens conceituais. Por isso que a gente vê muitas histórias de cinemas assim que tocam nesses assuntos, que elencam, né, alguns pensamentos. Blade Runner, por exemplo, é uma discussão sobre o que é ser humano, né? Um clássico. O que é ser humano, o que é ser robô? Quem é robô, quem é humano? Quem é que está caçando quem? A história por aí. Com Her, a gente já vê uma outra abordagem, a gente começa a valorizar o que é viver, não através do olhar do protagonista, que é lá o Joaquin Phoenix, mas pelo olhar da inteligência que está ajudando acho que é Timothy, se eu não me engano o nome dele, a viver melhor. Com Ex Machina, a gente vê mais um robô com instinto de sobrevivência. Enfim, tem categorizações e personificações que não são elementos do robô em si, são projeções nossas, que são valores que nós atribuímos a eles. Mas, enfim, fazendo esse paralelo todo e vindo para o ChatGPT, o ChatGPT é uma aplicação de um modelo de inteligência artificial. É um modelo de LLM, ele é treinado com um conjunto grande de informações, por isso que o nome é LLM, é Large Language Model, e para treinar ele é necessário não ter apenas um grande conjunto de dados, mas também um grande poder computacional. Até então a gente não conseguia fazer isso, até mais ou menos nos anos 2010, mais ou menos foi quando começou o verão, né, na área de IA, e a galera começou a emular alguns artefatos que foram feitos para jogos e permitiram que fossem feitos esses treinamentos. E hoje a gente tem um poder computacional muito grande, que permite que não apenas a OpenAI treine o seu modelo, mas uma pessoa desenvolvedora independente possa utilizar algum serviço, como da IBM ou qualquer outro grande player, e treinar na sua casa sozinho. Então, o ChatGPT ele é uma aplicação de um LLM que acontece através de uma conversa. Eu conversar com um modelo de IA sobre qualquer coisa. Geralmente, os modelos LLM, basicamente ele vai analisar um universo de informação e qualquer pergunta que você fizer que está contida nesse universo de informação, ele vai saber responder. Às vezes pode ser só um gerador de lero-lero, como também pode ser uma resposta mais elaborada. E aí vem a qualidade do modelo da empresa que está desenvolvendo esse serviço. A gente vê que o ChatGPT ele causou um grande buzz porque, de fato, é um modelo impressionante. Assim. Quem utilizou, quem experimentou, pode ficar até tipo, gente, que doideira. Parece até que eu estou conversando com uma pessoa. E tem muita discussão sobre isso. Não apenas sobre o ChatGPT, mas também de modelos semelhantes, né? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas no final do ano passado houve um caso na Google no qual um time de ética na área de inteligência artificial estava testando um modelo de inteligência artificial do Google, e aí o pesquisador começou a sentir que o modelo estava se tornando sentiente. Eita, agora a palavra, eu vou fugir. Mas sentiente, como é que traduz isso? Sentimento? Sentimento. Só que criou sentimento. Ter a capacidade de ter sentimentos. E aí o sentiente, acho que essa é a palavra. E aí o pesquisador achou que o modelo em si ele estava começando a ter não apenas comportamentos, mas demonstrar certos comportamentos característicos de uma pessoa humana. E aí ele começou a questionar se esse era o caminho que a gente devia ir ou não. Por incrível que pareça, o cara foi demitido e o resto tá aí. Mas é isso, assim. O ChatGPT ele cresceu muito numa aposta, muito na sombra ou no contrapé, digamos assim, da abordagem do Google. O Google estava tentando ser líder, né, nessa parte de busca, inteligência artificial, já vem desenvolvendo isso há alguns anos, mas ele sempre se posicionou como nós não vamos publicar algo desse tipo porque tem um risco muito grande para a sociedade de produção de informações falsas e até mesmo artefatos falsos, por aí vai. E aí vem a OpenAI e lança. Na verdade, vem fazendo lançamentos de modelos de várias aplicações de modelos de IA e o ChatGPT é apenas um deles. Se você for lá na Open.ai, você vai ver que não tem apenas o ChatGPT, tem vários outros modelos de inteligência artificial que as pessoas podem utilizar. E é isso, a gente tem essa oportunidade de interagir com um modelo que pode conversar sobre qualquer coisa. É bem interessante. Vocês já testaram? Claro. Já testamos, até estava falando aqui para o episódio de hoje, né, que, ó,
quando teve o lançamento. E quando você ficou falando, eu fiquei pensando assim, eu, como tenho que admitir, um grande fã da Marvel, eu fui esperando o dia que eu vou ter meu Jarvis, né? Como o Homem de Ferro tem. Então, assim, eu fiquei imaginando, será que realmente, e até um papo que a gente teve, né? Com um convidados, que ele comentou sobre essa questão, talvez, desse link, por exemplo. Porque eu não sei a ordem, eu vou falar aqui, mas eu gosto que assim, essa parte não vai editar, não. Mas porque essa parte que a gente gravou com o Gilson, né, o presidente da Red Hat, assim, ele estava comentando um momento que, imagina que a gente realmente conectar um ChatGPT com uma Alexa, que ele até deu um exemplo de você já. Eu estava em casa aqui, Pamela, agora aqui, está de noite, daqui a pouco chega, bate que não é a porta do entregador, porque ele veio trazer minha lasanha, porque ele sabe que eu gosto da lasanha, não tenho nada na geladeira e assim por diante, sabe? Então, avançar o ponto da gente realmente construir. Eu gostei da tua abordagem sobre as características humanas, né? Eu acho que a gente olha toda a parte do robô, da automação, da inteligência, mas de fato a gente está tentando ir pegar características humanas, seja na ficção, seja realmente nas abordagens que a gente segue. Então, assim, pensando sobre isso, hoje até eu acho que abri aqui, eu acho que assim, de fato é impressionante o ChatGPT e tudo mais. Mas igual você falou, por exemplo, eu conheci o OpenAI porque eu já usei na faculdade para reconhecimento de gestos, usava alguns programas que eu tinha que fazer, e realmente era normal, sabe? Eu acho que eles pegaram uma onda muito boa. Então, acho que assim, você, olhando agora, o pessoal agora está exposto, né? Eu acho que já se acostumou a ter mais interações com AIs, e ainda mais agora depois do ChatGPT. Como você imagina essa próxima leva? Você também tocou no ponto do TikTok, então assim, como realmente a gente pode imaginar essa nova geração que agora está exposta muito mais do que as anteriores? O que a gente poderia imaginar, até você pode dar dicas para quem está ouvindo a gente. Porque assim, realmente abre um precedente que a gente não sabe. No futuro sobre, a gente estava discutindo ontem sobre no podcast sobre novas profissões, como o uso de um ChatGPT com profissões pode alavancar outras coisas. Então, como você vê, até nesse meio de criação de uma conversa dos meios digitais de interação com tantos outros ChatGPTs que vão surgir. A gente sabe que não é só o único. Então, assim, não é só... Como você vê que as pessoas vão interagir de uma forma diferente, agora estão expostas a mais AI no dia a dia. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? A gente brincou antes de começar o episódio da questão da luz, né? Tipo, vou aqui organizar, e você mencionou que tem uma Alexa do seu lado. A gente não pode negar que não apenas a inteligência artificial, mas a tecnologias em geral, dispositivos, eles estão começando a ficar mais próximos da gente e se tornar uma extensão do nosso corpo. Dessa mesma forma que eles são uma extensão do nosso corpo, eles também podem ser uma extensão do nosso pensamento. A gente vai ver, nos próximos meses ou anos, o surgimento de muitos serviços de copiloto. O ChatGPT ele pode ser um copiloto para criatividade, de escrever um texto. O DALL-E pode ser um copiloto para pensar no tipo de desenho. E tem vários outros exemplos de serviços de tecnologias generativas que possam ajudar a gente a imaginar ou ter ações ou fazer coisas específicas. Eu acho que não é o ChatGPT a nova era, mas é a adoção de tecnologias generativas que faz com que a gente comece a ter uma nova visão ou uma nova ideia de como é se relacionar, não apenas com a internet, mas com a informação em si. Vale salientar, né? O ChatGPT ele tinha um defeito que era produzir informações falsas, ou não tão com uma acurácia muito boa. Não é que ele estava 100% errado. Se você lesse estruturalmente a informação, o texto em si, soava verdadeiro, mas se você for verificar os fatos, não é tão verdadeiro assim. O ChatGPT-4 veio, já falaram que melhoraram muito esse tipo de problema, mas ainda assim, ele não deveria ser a palavra final, né? Alguém vai ter que revisar e a gente precisa sempre estar de olho em relação a isso. Nesse sentido, eu acredito que ele vai ser mais uma extensão, o clipezinho lá do Word, eu não sei a geração mais nova se lembra disso, mas vai ser aquele clipezinho que ficava ali, vai ficar, né, o tempo inteiro ao nosso redor. E na medida que esses dispositivos vão ficando menores, a gente vai ter a possibilidade de sempre ter algo assim por perto. Você falou, não sei se vai entrar na gravação, fizeram uma skill para colocar o ChatGPT dentro da Alexa. Na verdade, isso já está acontecendo, não apenas na Alexa, mas existem hoje em plataformas que disponibilizam integrações com tecnologia semelhante ao ChatGPT, e basicamente formar um prompt, uma instrução, uma orientação do que aquele modelo precisa orientar. E aí eu acredito que na medida que o tempo for passando, a gente vai tendo mais formas de deixar mais polido, né, as respostas, ou até mais robustas. Talvez um melhor prompt, talvez são formas de
negativas ou positivas de fazer certas afirmações, e aí a coisa vai ficando mais interessante. Mas ao mesmo tempo que é que nem, como tudo na vida, né? Tudo em excesso pode causar problemas. Tem um documentário muito interessante que se chama Lo and Behold, conta a história da internet, como ela surgiu. E Lo and Behold foi, na verdade, a primeira mensagem enviada costa a costa nos Estados Unidos. E aí, nesse documentário, tem uma passagem que me marcou muito, que fala sobre o problema da internet, né? O rapaz que estava produzindo o documentário, no finalzinho, ele fala qual problema que você acha que a internet causou para as pessoas. E aí o rapaz fala, tipo, acho que o maior problema que eu vejo que a internet causou para as pessoas foi justamente tirar delas o que faz delas o mais importante, né? Que é a capacidade analítica de pensar. Se eu crio um modelo mental que eu só pergunto e a resposta vem, eu não tenho que pensar mais em porquê ou como gerar aquela resposta, porque a resposta já vai estar feita. E aí a gente se torna um ser passível, porque, sei lá, um dia esse modelo some e o que é que a gente é da vida? E aí eu acho que é isso, assim, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Eu acho que é uma extensão que a gente pode pensar em utilizar, mas a gente precisa ter certos cuidados, assim. Como a gente pode utilizar a internet ou essas tecnologias para não apenas nos tornar mais inteligentes, entre aspas, mas a gente também precisa pensar em educar as pessoas no uso saudável, no uso correto, e aí é o grande desafio de tentar orientar as pessoas em relação a isso. Além disso, não apenas o ChatGPT, mas tecnologias generativas em geral, vai trazer um novo conjunto de problemas para a internet, que ela marca também o Web 3.0, né? O surgimento assim, da infraestrutura, pelo menos. Vê que curiosidade, o Elon Musk, quando fundou a OpenAI, a proposta dele era de criar uma entidade agnóstica que pudesse promover discussões éticas e saudáveis sobre a adoção dos de IA. Vem o OpenAI, o Elon Musk sai da OpenAI, a OpenAI tenta desenvolver um modelo de negócio sustentável e acaba cedendo ao capitalismo, entre aspas. Assim. E aí, o OpenAI ele desenvolve uma série de serviços, não apenas o OpenAI, tá? Tem Hugging Face também, que também desenvolve um conjunto enorme aí de modelos. E aí, só por curiosidade, o próprio CEO da OpenAI, ele também fundou uma moeda chamada WorldCoin, que é basicamente um meio de verificação que a pessoa é humana, ou que aquela interação digital está sendo intermediada por uma pessoa humana. Por quê? Daqui para os próximos anos... Ele é o problema, né? E depois o remédio, daqui a alguns anos, talvez a gente nem precise aparecer. Tipo, pode ser um avatar simulando a gente. Às vezes a gente nem sabe. Inclusive, isso saiu no ano passado. A FBI lançou um alerta para as organizações públicas, orientando elas a, quando forem fazer entrevistas, tanto para candidatos como entrevistas mais com fins diplomáticos, de fazer alguns testes por conta de filtros de rostos para comprovar que a pessoa de fato era a pessoa. Enfim, vão surgir um conjunto de problemas de biometria digital, no caso, de ver se essa pessoa aqui é essa pessoa. E aí esse cara fundou essa moeda aí para tentar comprovar que as pessoas Enfim, Não, vai lá. Não, eu ia levar o assunto mais para esse lado mais técnico, também por uma questão de tempo, pensando na sua carreira aí de design conversacional. Você salientou bem que, não sei se todo mundo sabe, a gente vai colocar referência sobre os prompts, né? Pensando nos chatbots, vamos dizer, da geração anterior, que eram basicamente árvores de decisões que eram treinadas, e a gente estava simulando uma conversa mesmo, né? Você fazia tipo, olá, gostaria de uma pizza. Você simulava ali o bot a responder como se fosse uma simulação de ser humano. O ChatGPT já não tem essa pretensão de ser um ser humano, porque aí a gente mudou a tecnologia, estamos falando de AI generativa, eu acho que a grande pulo do gato aí foi isso, juntaram um grande modelo, como você falou, de geração de texto, numa interface conversacional, entre aspas, porque, como você bem falou, é o prompt. Que tipo de desafios trazem agora para ir para os novos, né, para as novas ferramentas que vão surgir em detrimento disso, em consequência disso, para novos aplicativos ou soluções ou integrações, que muda um pouco, né? Já estamos vendo consultor de perguntas para ChatGPT, já surgiu essa profissão, certo? Porque não é fazer uma pergunta normal. Além do que, você tem que fazer uma sequência de perguntas ou de prompts específicos para você ir afunilando, chegar onde você quer. Perfeito. Existe aí essa pessoa engenheira, né, de prompts, e muito provavelmente, em breve, a gente vai ver pessoas que vão se especializar em prompts para
quer dizer, em prompts de mídias específicas. Então, prompts para geração de cenário, prompts para geração de texto, prompts para geração de vídeos, por aí vai. Eu tava vendo esses dias, eu não sei se vocês viram a série da Netflix, aquela 1899, acho que é esse o nome. Não, ainda não. Eu Matheus já. Matheus tem mais tempo, ele consegue ver. Ela foi filmada em um set oval, tinha um painel de LED que simulava um ambiente. E aí toda a equipe, meio que antes de chegar nesse set, idealizou o set através de tecnologias de realidade virtual e aumentada. Então, eles usavam lá o óculos e iam criando as coisas. E aí, existem algumas tecnologias que permitem você gerar prompts e plotar esse cenário.